Nono degrau de 9, e o único em que o homem ainda está vivo. Nos anos 70, um economista jovem começou a manter uma lista pregada no quadro da sala dele. Não era lista de tarefas, era uma lista de coisas que as pessoas faziam e que a teoria econômica dizia que elas não deveriam fazer. Os colegas achavam aquilo uma piada, um passatempo, comportamento irrelevante que sumiria assim que os dados ficassem melhores. 40 anos depois, aquela lista virou um prêmio Nobel. Richard Thaler nasceu em 1945 em Nova Jersey e fez doutorado em economia na Universidade de Rochester, estudando uma pergunta seca: quanto vale uma vida humana? Ele mediu quanto a mais um trabalhador exige de salário para aceitar um emprego mais perigoso. Foi uma tese competente. E foi ali que ele percebeu o problema. Quando ele perguntava às pessoas, fora do modelo, quanto elas pagariam para reduzir um risco de morte, os números não fechavam. As pessoas cobravam uma fortuna para aceitar risco, mas pagavam quase nada para evitá-lo. A distância entre as duas respostas era absurda. Para a economia da época, isso era erro de medição. Para ele, era o dado. Ele começou a colecionar casos. Um economista que tinha garrafas de vinho compradas por $10, que agora valiam 100, e se recusava a vender, mas também jamais pagaria 100 para comprar a mesma garrafa. Gente que dirigia meia hora para economizar R$10 num rádio barato e não dirigia nada para economizar os mesmos 10 num televisor caro. Gente que se recusava a cancelar um plano que não usava porque já tinha pago. O nome dessa lista, dentro da profissão, era anomalias. E anomalia, em economia, era o que você varria para debaixo do tapete. Em 1977, Thaler foi passar um ano na Califórnia e encontrou dois psicólogos israelenses, Daniel Kahneman e Amos Tversky. Kahneman ganharia o Nobel de Economia em 2002, sem nunca ter feito um curso de economia na vida. Eles vinham estudando exatamente os desvios sistemáticos do julgamento humano e tinham a coisa que faltava ao americano. Tinham um método, tinham um experimento controlado, tinham teoria. A lista deixou de ser uma piada de corredor e virou uma agenda de pesquisa. O primeiro resultado ficou conhecido como efeito dotação. Numa série de experimentos, um grupo de pessoas ganhava uma caneca comum, outro grupo não, aí abriam um mercado. E o preço mínimo que os donos aceitavam para vender ficava sistematicamente muito acima do preço máximo que os outros topavam pagar, cerca do dobro. Nada mudou na caneca, mudou de quem ela era. A gente cobra mais caro por aquilo que já é nosso, porque perder dói mais do que ganhar agrada. O segundo foi a contabilidade mental. As pessoas não tratam dinheiro como dinheiro. Elas separam em caixinhas o dinheiro do mês, o da viagem, o da poupança. Alguém mantém uma dívida de cartão a 12% ao mês, enquanto guarda uma reserva rendendo quase nada, porque a reserva não pode ser tocada. É irracional na planilha. É universal na vida real. E o terceiro era o mais incômodo: autocontrole. A distância entre o que a pessoa planeja para segunda-feira e o que ela de fato faz na segunda-feira. Todo mundo pretende poupar mais. Quase ninguém poupa. Foi aí que Thaler parou de descrever o problema e foi resolver. Com o economista Shlomo Benartzi, ele desenhou um programa chamado Save More Tomorrow, Poupe Mais Amanhã. A ideia era brutalmente simples. Em vez de pedir para o funcionário poupar mais agora, o que dói, ele se compromete hoje a destinar parte dos aumentos futuros ao plano de aposentadoria. Adesão automática, saída livre. As taxas de poupança dos participantes mais que triplicaram nos primeiros ciclos. O programa virou padrão de mercado nos Estados Unidos e alcançou milhões de trabalhadores. Em 2008, com o jurista Cass Sunstein, ele publicou Nudge, um dos livros de ciência social mais vendidos deste século. A tese: não existe apresentação neutra de uma escolha. Alguém sempre decide o que vem primeiro no formulário, o que já vem marcado, quantos cliques tem o cancelamento. Essa pessoa é o arquiteto da escolha, e ela move o comportamento de milhões sem proibir nada. Em 2010, o governo britânico criou uma equipe para aplicar isso na prática, apelidada de Nudge Unit. Ela mudou frases de cartas de cobrança de impostos e antecipou centenas de milhões de libras em arrecadação. Dezenas de países copiaram o modelo. Em 2017, Thaler ganhou o Nobel de Economia. Perguntado como gastaria o prêmio, respondeu que pretendia gastá-lo da forma mais irracional possível. Mas a ferramenta tem sombra e é grande.
A mesma arquitetura que faz você poupar sem perceber, faz você assinar sem perceber. O padrão de renovação automática, o cancelamento escondido em 6 telas, o que o mercado chama de dark patterns, é nudge com o sinal trocado. A Amazon foi processada nos Estados Unidos em 2023, exatamente por dificultar o cancelamento do Prime. E parte da literatura comportamental enfrentou nos últimos anos uma crise séria de replicação, efeitos famosos que não se sustentaram quando repetidos. Em números, os planos de aposentadoria do tipo 401k nos Estados Unidos guardam mais de 7 trilhões de dólares e os planos com inscrição automática têm taxa de participação perto de 90%, contra bem menos da metade nos que dependem da iniciativa do funcionário. A gestora que Thaler cofundou administra bilhões investindo justamente em erros previsíveis de mercado. E o comportamento virou departamento em praticamente toda grande empresa de consumo do planeta. E aqui fecha o arco inteiro deste bloco. Começou com Marco Aurélio dizendo: domine a sua mente pela vontade. Terminou com um economista provando que a vontade é o instrumento mais fraco que existe e que Kurt Lewin estava certo. O comportamento é função da pessoa e do ambiente. A lição é essa: você não muda o comportamento de ninguém, nem o seu, com discurso, meta ou força de vontade. Você muda a opção padrão, o atrito e a ordem em que as escolhas aparecem. Quem trabalha numa empresa e quer produzir mais não precisa de disciplina nova, precisa de um ambiente novo. E quem empreende deveria olhar para o próprio formulário de cadastro, antes de olhar para o próprio discurso de vendas. Se você quer mais histórias assim, se inscreve no canal.